Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre modelagem. Modelar não é copiar. Modelar é eu escolher uma pessoa bem-sucedida, para eu começar a analisar a vida dela, analisar a história de vida dela, o comportamento dela, para eu trazer para a minha realidade, para eu trazer para a minha área. Então eu vou adaptar para a minha área. Então isso é modelar. Não é eu ver, começar a seguir uma pessoa, começar a ver sobre essa pessoa e copiar o que ela está fazendo. Eu tenho que adaptar a minha realidade. Então isso é modelar. E é fundamental se eu quero crescer mais rápido, se eu quero às vezes pular algumas etapas para não precisar passar por todos passo a passo o processo. É ideal eu modelar alguém. Eu posso modelar mais de uma pessoa, modelar várias pessoas para eu ver o comportamento dessas pessoas, como elas fizeram e trazer para a minha área e adaptar na minha vida, na minha área profissional. Normalmente vai usar modelagem, né, para a área profissional. Eu tenho que escolher uma pessoa que seja bem sucedida, que eu acho interessante a história de vida dela, o progresso, como ela chegou lá, porque geralmente as pessoas que são bem-sucedidas, elas têm uma história. Se for procurar na internet, em qualquer lugar, ela tem a história de vida dela, as coisas que ela gosta de fazer, os hobbies, tem tudo sobre a vida da pessoa. Se eu escolher uma pessoa que seja famosa, por exemplo, é mais fácil ainda. Tem tudo sobre aquela pessoa, então eu posso começar a modelar aquela pessoa, aí analisando a vida daquela pessoa para eu trazer para a minha realidade. Então isso chama-se modelagem. E é muito importante se eu quero crescer na minha área, se eu quero crescer, né, financeiramente, e eu modelar alguém, principalmente se eu for empreender. Quando quando eu trabalho, eu não sou um empreendedor, não vai fazer muita diferença, mas quando vou empreender, é essencial eu modelar pessoas que já venceram, que já passaram pelo processo. Aí eu vou ver os erros das pessoas, os acertos, e eu vou pegar os acertos da pessoa para eu adaptar na minha realidade, na minha área. Então isso é modelar. Então eu convido a todos, vamos seguir junto, vamos caminhar juntos, vamos aprender junto. O desejo do meu coração é viver o propósito de Deus, é transbordar em outras vidas, é transformar outras vidas. Então tudo que eu aprendo, eu vou transbordar para que outras vidas sejam abençoadas. Que o propósito de Deus ele nos dá um dom. E o que Deus nos dá é para que a gente venha abençoar outras vidas. Então, o meu propósito, cumprindo o propósito de Deus na minha vida, é ajudar para que outras pessoas cresçam. Para a gente fazer a diferença nesse mundo. Para a gente ser governantes desse mundo. Então, eu convido, me siga, vamos caminhar junto. Vamos aprender junto. Tudo que eu aprendo, eu vou estar transbordando aqui para que a sua vida seja transformada. Assim como for crescendo, para que você possa crescer também. Mas você precisa se dedicar. Você, como eu já falei anteriormente, né, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Se eu quero crescer, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Se eu quero crescer profissionalmente. E pessoas, geralmente, se é pessoas que têm um emprego fixo, a CLT. As pessoas não têm muita oportunidade de crescer. Se eu quero crescer, eu preciso empreender. E hoje em dia, no meio digital, com as redes sociais, é muito fácil de empreender. Tem muitas áreas para a gente empreender. Então, às vezes, dá sim para a gente deixar o conforto da CLT e empreender. Se a gente quer crescer financeiramente, se a gente quer, né, evoluir, a gente precisa ser um empreendedor. Trabalhando com o salarinho, a gente sempre vai ficar naquele salário. Se eu quero crescer, eu preciso empreender. E hoje em dia, com as redes sociais, com esse meio digital, tem muitas áreas que dá para a gente empreender. A gente tem que, em primeiro lugar, né, como eu já falei, descobrir qual é o nosso propósito para a gente vir fazer aquilo de acordo com a vontade de Deus, para a gente não estar fazendo algo que não seja a vontade de Deus para a nossa vida. E Deus tem colocado muito no meu coração em transbordar em outras vidas, passar o que eu aprendo, passar o meu conhecimento para que outras pessoas sejam transformadas, para que outras pessoas cresçam. Porque a gente não pode ser egoísta e querer só eu crescer, eu tenho que querer eu crescer para que outras pessoas cresçam também. Governar, ser governante da nossa vida, não ser governado por outras pessoas, mas nós sermos governantes da nossa vida.
escrever uma história, para que daqui a alguns dias outras pessoas venham modelar a nossa história. Então vamos caminhar junto, me segue, vamos caminhar junto, vamos aprender junto, vamos mudar a história desse país, vamos escrever a nossa história. Eu conto com vocês para a gente crescer junto, para a gente aprender junto, que quem ensina aprende mais. Se eu aprendo, estudo algo e eu ensino, eu aprendo mais. Agora, se eu aprendo algo e eu não pratico, não tem diferença, não faz diferença na nossa vida. Então vamos caminhar junto, vamos crescer junto. Esse é o propósito de Deus para a minha vida, esse é o desejo do meu coração, para que vidas sejam alcançadas e vidas sejam transformadas. E se queremos verdadeiramente crescer, se queremos verdadeiramente ter paz, nós precisamos buscar viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Se aproximar de Deus, se aproximar do reino, para a gente vir a crescer sim, mas crescer saudável, crescer segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Então eu convido, e por isso hoje vamos estar falando sobre modelagem. A modelagem, eu vou escolher uma pessoa que geralmente que é bem sucedida, que ela está já é uma pessoa de sucesso, para eu ver o processo dessa pessoa, o que essa pessoa trilhou, porque geralmente muitas pessoas, até ela chegar no sucesso, às vezes elas erraram várias vezes. Se é um empresário, às vezes faliu a empresa, recomeçou, então a pessoa passou por todo esse processo. Em tudo na nossa vida que a gente vai começar, a gente tem dificuldade. Se eu vou empreender, se eu vou ser um empreendedor, né? A palavra diz empreendedor, tem dor. Na verdade, tudo tem dor. Vendedor tem dor, empreendedor tem dor, até o comprador tem dor. Então, tudo na vida tem dor. Só não vou ter dor se eu ficar na zona de conforto, mas também tem dor, porque daí não tem grana para gastar. Vai ter dor também, do mesmo jeito. Então, tudo tem dor. Tudo tem dor, até ficar na zona de conforto tem dor. E a dor é mais difícil ainda, porque a gente vai ver os outros crescendo e a pessoa vai estar estacionada. Então eu convido, vamos crescer, não fique para trás, vamos crescer junto. Vamos usar as redes sociais, vamos usar o meio digital para que a gente cresça, para que a gente aprenda algo novo e que a gente coloque em prática e a gente venha viver aquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas não vamos ficar no confortável, não, vamos sim meter a cara, sabendo que nós somos em Jesus mais do que vencedores. Foi Deus que nos escolheu, não foi qualquer pessoa que nos escolheu, foi Deus que nos escolheu. Então eu não preciso de aprovação das outras pessoas, eu não preciso aceitar julgamento de outras pessoas. Eu tenho que saber sim, se Deus ele me escolheu e se ele está me direcionando para eu viver aquilo que ele planejou para a minha vida, isso é o suficiente. Eu tenho que me fortalecer a cada dia e saber que eu sou mais do que vencedor. Eu consigo não deixar o medo me travar, não deixar a circunstância me travar e ser livre para viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Então eu posso escolher uma pessoa para eu modelar, eu posso escolher mais uma pessoa se quiser para modelar, eu posso passar 1 mês, 2 meses, 3 meses modelando essa pessoa, vendo tudo que essa pessoa, a história dessa pessoa, analisando a história dessa pessoa. Aí eu trago a história dessa pessoa para o meu contexto e vou adaptando na minha realidade, na minha área. E é bom eu já escolher alguém que seja relacionado ao que eu faço, da minha área. Vai ficar mais fácil. Então eu vou ver os erros e acertos dessa pessoa para eu colocar em prática na minha vida. Eu posso analisar, quando estiver analisando a vida dessa pessoa que eu escolhi, eu posso analisar tudo, na área profissional, familiar, hobby, lazer, tudo dessa pessoa, e eu posso trazer para a minha realidade. Eu tenho que escolher a pessoa do jeito, onde que eu quero chegar, no objetivo que eu quero chegar. Então, modelar não é eu copiar, a pessoa está fazendo isso, eu vou fazer igual a pessoa. Eu tenho que adaptar na minha realidade, adaptar na minha vida. Então, não é copiar, é modelar. É ter a pessoa como exemplo. Eu posso modelar até aqui pessoas da Bíblia, escolher tipo Abraão e modelar a vida de Abraão. Porque as lições, as lutas dessa pessoa, ela vai trazer para a minha vida, vai me ajudar, vai me animar, me dar energia para eu crescer. Geralmente, o que você está falando dessa área de modelagem é mais na área profissional,
né, para a gente empreender. Mas eu também posso modelar em outras áreas, se eu quiser. Se eu quero começar a praticar exercício físico, se eu quero começar a me alimentar melhor, eu posso modelar uma pessoa desse meio para eu ver como a pessoa faz e trazer para a minha realidade. Porque quando a gente modela alguém que sabe mais, a experiência da pessoa vai nos ajudar. Quando eu decido fazer tudo por minha conta, não olhar ninguém, eu vou sofrer mais, eu vou quebrar a cabeça, vai dar errado, eu vou me frustrar, às vezes eu vou até desistir, porque é difícil a gente fazer sozinho, se a gente não tem conhecimento, se a gente não sabe nada, principalmente no meio digital, que tem sempre coisas novas aparecendo. Então, quando eu modelo alguém, quando eu vejo alguém que já venceu, a pessoa já passou por todos os perrengues do início e venceu. E lá eu vou ter os erros e o acerto das pessoas. Então, quando eu começo a modelar, eu trago a experiência da pessoa que já viveu aquilo para minha realidade, para minha área. Então, isso vai me ajudar, me alavancar, vai me dar impulso para eu chegar mais rápido onde eu quero, no qual é o meu objetivo. Sempre lembrando de não fugir, né, daquilo que Deus tem para minha vida, sempre se aproximando do reino de Deus. Né? E se for, né, o propósito de Deus, se for a vontade, porque nem todos têm dom e nem todos conseguem falar de Deus, que outras pessoas também sejam transformadas. Trazer isso junto na bagagem. Mas é bom escolher, sempre é bom escolher uma pessoa que esteja no mesmo propósito, que isso vai facilitar, que isso vai ajudar e vai ficar mais próximo daquilo que a gente deseja. Então é super importante, se eu quero crescer, eu modelar alguém que está lá em cima, que já está no sucesso, já passou por todas as lutas, já passou pelas dificuldades, ela já aprendeu, então eu vou ter toda a bagagem daquela pessoa, com toda a história daquela pessoa, eu posso passar tempo modelando aquela pessoa e trazendo para a minha realidade. É o chamado, né, que vê nas redes sociais, o seguir, né? Quando eu começo a seguir alguém, eu começo a ver o comportamento daquela pessoa e vou trazendo para a minha realidade. Então, isso é modelar. E é importante, né, para a gente alavancar, para a gente chegar mais rápido aonde a gente deseja. E também é importante a gente ser humilde o suficiente e saber que a gente precisa das outras pessoas, eu preciso da experiência das outras pessoas, que sozinho a gente não chega a lugar nenhum, a gente precisa das pessoas, a gente precisa se conectar com pessoas. Então, no mundo, se a gente estiver sozinho, o que eu vou fazer? Eu vou vender para quem? Eu vou fazer algo para quem? Então, a gente precisa das pessoas, a gente tem que amar as pessoas, né? O próprio Jesus, ele diz que a gente tem que amar o próximo como eu me amo. Então, o fundamental, o primeiro lugar, eu tenho que me amar primeiro. Como que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Então, o primeiro passo, eu tenho que me amar. A partir do momento que eu me amo, eu me valorizo, eu me respeito, eu não vou ficar embaixo de ninguém, né? Embaixo no sentido das pessoas ficarem me humilhando, eu ficar aceitando tudo. Eu vou ser uma pessoa decidida no que eu quero, corajosa, e não vou ser a pessoa que vou ficar me vitimizando. Se eu me amo, eu sei quem eu sou. Eu sei a minha identidade. Então eu vou amar o próximo como eu me amo. E a gente precisa das pessoas, a gente precisa de relacionamento com pessoas. A gente não tem como a gente viver no mundo sozinha. A gente tem que se relacionar com pessoas, a gente tem que amar pessoas, amar as pessoas, para a gente poder se entender. Porque pessoas, elas se conectam com pessoas. Principalmente no meio digital, as pessoas se conectam com pessoas. Então, se eu quero me conectar com pessoas, eu tenho que amar as pessoas. Como que eu vou me conectar se eu não gostar das pessoas? Então, eu tenho que amar as pessoas para eu poder me conectar, para eu poder, né, crescer no meio digital. E quando eu modelo alguém, eu vou pegando tudo que essa pessoa aprendeu, a bagagem dessa pessoa, para eu usar na minha história, mas não copiando, né? Usar, adaptando na minha história. E eu posso ver em várias áreas, se eu quero fazer, né, levar várias áreas da minha vida, a área espiritual, emocional, físico, então eu posso escolher várias áreas, pessoal, e modelando para isso alavancar e eu crescer mais rápido, eu me desenvolver mais rápido. Mas é importante eu aprender a modelar, aprender, ver, na verdade, ver os códigos que essa pessoa, ela vai ter código.
Vou descobrindo o código de cada área da pessoa para eu trazer para a minha realidade, adaptar a minha realidade. Isso vai adiantar muito na minha trajetória, para eu crescer na minha profissão, para eu crescer como pessoa. Até na área espiritual, se eu vou modelar alguém que já passou pelo processo, vai me ajudar para eu saber como fazer. Porque tudo que a gente começa em algo, a gente fica meio que perdido, a gente não sabe. E quando a gente começa a modelar a pessoa que já passou por aquela experiência daquela pessoa, vai enriquecendo a nossa bagagem. E sempre lembrando de não se desviar. Crescer, sim. Deus não é contra que a gente cresça profissionalmente, que a gente prospere profissionalmente. Deus não é contra, mas nós temos que saber que a gente nunca pode esquecer quem nós somos e sempre buscar se aproximar do reino. Sempre ter hábitos de ler a palavra de Deus, estudar as escrituras e conversar com Deus para que a gente não venha se desviar, porque é muito fácil se desviar. Pode aparecer ofertas na nossa vida que vai nos desviar do propósito de Deus. Então a gente tem que estar sempre se alimentando da nossa área espiritual. A gente nunca pode deixar de alimentar a nossa área espiritual. Se conectando com Deus, conversando com Deus, pedindo discernimento, sabedoria para Deus, para que a gente sempre seja alinhado, sintonizado com Deus. Aí eu posso sim crescer, mas crescer com maturidade, crescer de acordo com o que Deus quer para a minha vida. Crescer saudável. Não crescer como muitas pessoas às vezes crescem no mundo. Pensa, quando ela cresce, ela sobe para a cabeça e daí começa a fazer tudo errado e às vezes até acaba caindo, né? Porque não cuida e acaba até caindo. Quebrando, no caso, seria melhor dizer, né? Acaba até quebrando. Então a gente tem que crescer com consciência. A gente viver o que Deus tem para a nossa vida com consciência, sabendo que Deus ele é prioridade na nossa vida, que Deus ele tem que ser o centro da nossa vida. Se eu vou crescer, sim, sabendo que quanto mais eu crescer, mais eu vou ter que ajudar, mais eu vou ter que transbordar, mais eu vou ter que abençoar, sempre com a minha mente nunca apegado no dinheiro, nunca apegado no material, mas sempre sabendo que se tudo que está acontecendo na minha vida é porque Deus está me abençoando, e se Deus ele está me abençoando é para que eu venha abençoar outras vidas. Deus ele me deu dons para que eu venha abençoar outras vidas. Então eu sempre tenho que ter em mente que eu tenho que estar perto do reino, me aproximar do reino de Deus. Sempre estar conectado com Jesus, conectado com Deus. Então eu vou ter um crescimento saudável, um crescimento segundo a vontade de Deus para a vida de cada um. Então é isso sobre modelagem, é a gente escolher pessoas que a gente se identifique, né? Não vai escolher pessoa que a gente não se identifica, escolher pessoa que a gente se identifique e começar a ver a história dessa pessoa e trazer para a nossa realidade, para isso acelerar o nosso crescimento, acelerar o nosso conhecimento, que a gente vai estar vendo a história ali, vai ficar mais prático, para a gente ver tudo ali e pôr em prática na nossa vida. Então, sobre modelagem é isso, nós precisamos modelar pessoas, é importante a gente modelar pessoas, a gente pode até modelar pessoas da Bíblia, para trazer código para as nossas vidas, para isso nos ajudar na nossa caminhada, a gente chegar até onde queremos, até o nosso objetivo. Lembrando sempre que a gente precisa ter garra, ter força, que às vezes no começo é difícil, mas quem persiste chega lá. Quem não persiste fica parado, desiste, mas as pessoas persistentes e resilientes, elas chegam no seu propósito e vivem o sobrenatural de Deus, vivem aquilo que Deus tem para suas vidas. Então eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Um beijão no coração. Tchau, tchau. Fique com Deus.